Saudações, queridos e queridas! Está no primeiro Hanamaru J-League do ano com o nosso famoso guia. É isso aí, galerinha. Guia completaço de todos os times, tudo de novidade, tudo de legal que irá acontecer na J1 da temporada 2025. Vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barbudinho, na apresentação. Comentários deles, das lendas, time completaço do Rio Numaru hoje. O Mr. Thiago Bomtempo e também Mr. Thiago Cruz. Thiagão, tudo bem com você, meu querido? Saudades aí. Um feliz ano novo pra você, um feliz ano novo pra galera, né? Estreamos finalmente na temporada 2025 do Rio Numaru. Salve, salve, galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos juntos depois de longas férias, merecidas férias, que realmente o ano passado foi muito corrido. Prazerzaço estar com vocês de novo aqui. Feliz ano novo pro Thiago Bomtempo, pro Elias. Falamos pouco, né? Apesar de a gente ter o nosso grupinho fechado lá, que a gente vai debatendo as coisas, a gente falou muito pouco devido à correria do dia a dia. Mas voltamos aos nossos trabalhos com a J-League, com o nosso já mais do que tradicional guia da J-League. Mais um ano, lembrando sempre, né, que a gente leva como esqueleto do nosso programa de hoje, claro, o guia é feito pelo Thiago Bomtempo, que está sempre disponível em todas as redes sociais do Thiago, principalmente, né, hoje na página do Futebol no Japão, lá no Facebook. Bomtempo também colocou no nosso Instagram, e provavelmente no link deste podcast vai estar também o link para você fazer o download do guia do Thiago Bomtempo, ou aproveitar e já pedir para você que está vendo esse guia e ouvindo esse podcast, vai lá na página do Futebol no Japão, dá o seu like, manda seu comentário lá para o Thiago Bomtempo, e se você está ouvindo a gente pelo Spotify, não deixe de seguir o Rinomaru nas redes sociais, os trabalhos do Thiago Bomtempo, e o Elias, eu e o Thiagão, né, em todas as demais redes sociais. E vamos lá, que a gente vai fazer um pouquinho diferente esse ano, né? Vamos fazer algumas pequenas mudanças, né, nesse preview da J-League 2025. Normalmente a gente já fazia meio que 2 programas, mas a gente ia meio que naquela ordem, né, meio alfabética, ou meio que a gente ia fazer ali uma ordenzinha nossa mesmo. Desse ano a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai dividir esse podcast em 2 partes, então vocês estão vendo a primeira parte de 2, e essa parte a gente vai falar dos times da parte digamos, eu vou usar o termo, não sei se eu vou me corrigir, da equipe mais fraca, né, até escalando as 10 primeiras equipes, da mais fraca até a intermediária, e no próximo programa a gente vai falar das 10 principais equipes, tá? Então, esse ranking, né, a gente fez, o Thiago fez e passou pra gente daquilo que ele considera as equipes que estão mais próximas do rebaixamento e as equipes que estão mais próximas do topo, e a gente vai fazer esse caminho inverso de baixo para cima, dividindo o programa em 2 partes, e depois voltamos a fazer aquilo que todo mundo já está acostumado, que é a gente fazer as rodadas da J-League a cada de 2 em 2, como todo mundo já está careca de saber. Se você é novo no canal e novo que ouve no nosso projeto, bem-vindo ao nosso manicômio. Esse é o Rinomaru, que está aí há 10 anos falando sobre futebol japonês para todo mundo curtir, ouvir e aprender. Bom, antes do nosso querido Bomtempo começar a destrinchar a primeira equipe aqui, eu vou passar as regras desse ano, que mudou um pouquinho, galera. O que mudou esse ano? Vagas continentais, temos novidades. Até o ano passado, o primeiro colocado e o segundo colocado iam direto para a Asia Champions League Elite, né? E o terceiro colocado pegaria a vaga na ACL 2. E o campeão da Copa do Imperador também uma vaguinha na CL Elite. O que aconteceu para 2025? Agora os 3 primeiros colocados da J1 pegam essa vaga para a CL Elite, e o campeão da Copa do Imperador aí sim pega a vaga na ACL 2, né? Como o nosso querido Thiago Bomtempo falou em off, como acontece na Europa, né? Por exemplo, lá na Inglaterra, tem as vagas da Premier League que vão ali para Champions League, e o campeão da FA Cup, né, Copa da Inglaterra, pega sua vaguinha na Liga Europa. Um esquema bem parecido aí que acontece no modelo europeu. Quanto ao rebaixamento, não mudou, né? Os 3 últimos colocados caem para J2 direto, sem playoff. As regras aí para jogadores estrangeiros não tem limite para a contratação
jogadores de fora, pode ter no elenco quantos quiser, mas apenas 5 podem ser relacionados por jogo, né? Isso aí tem que tomar cuidado, mas aí países da Ásia não acabam entrando na regra, né? Por ser do continente asiático, aí pode ficar tranquilo. Exatamente. Uma coisa que eu queria falar com vocês, Thiagão, para vocês, Carneiro, o Bom Tempo colocou uma coisa bem interessante. O pessoal sempre pergunta pra gente, nossa, mas como é que a gente faz para assistir os jogos da J-League? Antigamente a gente tinha que apelar pro Jack Sparrow, né, nas transmissões piratas e tudo mais, uma coisa que eu, Bom Tempo e Thiagão, a gente fazia muito, né? Mas esse ano, novamente, né, o YouTube oficial da J-League aí vai transmitir alguns jogos, se eu não me engano, 3 por rodada, né? Uhum. Então podem ficar tranquilos, só porque vocês entrarem lá na J-League International, lá no canal do YouTube, que vocês poderão ver aí seus joguinhos à vontade. Agora sim, fazendo os trabalhos, abrindo aí a temporada 2025, vamos analisar a primeira equipe do campeonato, que é ele, o nosso caçulinha, o nosso estreante, Fadiano Okayama. Após bater na trave aí durante 2-3 anos, ficava quase sempre no playoff, não conseguia, finalmente conseguiu, água mole em pedra dura, é aquele famoso ditado, né? Subiu para J1, ano passado terminou na 5ª colocação ali na zona do agrião, mas conseguiu derrotar e empatar, né, com seus adversários no playoff e conseguiu finalmente sua estreia na J1. Mr. Thiago Bom Tempo, Fadiano, por ser estreante, já é candidato ao rebaixamento, né? Não se espera muito da equipe. Tudo bem que tivemos o Matida, que já impressionou, deu um cartão de visitas maravilhoso ano passado, mas é muito difícil aí de um raio cair 2 vezes no mesmo lugar, né, Bom? Olá a todos. Bem, o Fadiano finalmente, né, estreando na J1, é um time que eu confesso que já estava há um tempo que eu torcia para eles subirem, já há muito tempo já que o time chegava perto, não só do acesso, mas às vezes chegava muito perto dos playoffs e não conseguia nas rodadas finais. Mas eu acho que é meio injusto você querer comparar o Okayama com o Matida, porque o Matida era um time que a gente já imaginava que ia fazer uma boa campanha no passado, né? Subiu como campeão e tal, já tinha a Cyber Agent botando muito dinheiro para contratação, então já era uma realidade bem diferente, enquanto o Fadiano tá naquela realidade daqueles times que conseguiram a vaga só pelos playoffs, então ele não foi nem... Ele terminou em 5º, né? Ainda teve outros times em 4º, 3º que fizeram campanhas melhores e não conseguiram subir. E geralmente esses times que sobem pelos playoffs, né? A tendência é que seja rebaixado logo de cara. Mas esses times eles costumam apostar muito em veteranos, né? Aqueles jogadores já com muita experiência, que não estão mais com espaço de titular. Só que o Fadiano Okayama fez uma estratégia diferente. Eles resolveram apostar em jogadores jovens, então eles trouxeram muitos jovens e são jovens até que bastante promissores. Acho que o principal assim talento do time é o Ryonosuke Sato, que ele foi, na minha opinião, o grande craque da última seleção sub-17, é um talento muito grande. Acho que talvez a questão é que ele ainda é muito novo, né, de 2006, então ainda não tem muita rodagem no profissional, a gente não espera que ele vai ser titular, mas é um desses talentos que pode se tornar um grande jogador no futuro, então acho interessante ele ter ido no Fadiano, acho que ele vai ter mais oportunidades de jogar do que se ele tivesse continuado no FC Tokyo, por exemplo. E outras contratações que o time fez também, como o Kaito Fuji, que era um volante muito bem avaliado no futebol universitário. Eu vi até muitos comentários nas redes sociais de torcedores do Fadiano que ficaram surpresos com essa contratação, que eles não acharam que o time teria condições, que ele iria para um time melhor. Outros jogadores também, como o Noah Kenshin Brown, atacante, que vinha se destacando na J-Suri, depois fez uma boa J-Tsu também ano passado. O Kota Kudo, que é revelado pelo Urawa Reds, está só emprestado também. Fez uma temporada muito boa ano passado na J-Suri pelo Giravansky Takyushu. Então tem muitos jovens no time que podem se destacar. E uma contratação também que eu achei bem interessante foi o Wataru Esaka, né? Jogou um tempo no Kashiwa Reysol, no Urawa Reds, fez algumas temporadas muito boas, estava na Coreia do Sul jogando pelo Ulsan. E a gente não sabe muito bem qual
como que tá a condição física dele, né? Não foi tão bem assim, tão boa assim a passagem dele pelo Ulsan, mas é um jogador que pode ajudar bastante esse time do Fadiano. Então, em questão de contratação, acho que eles fizeram bem o dever de casa. Vai ser difícil, claro, principalmente pela falta de experiência na J1, até o próprio técnico Takashi Kiyama. A maior parte da carreira dele é na J2, então essa adaptação no início pode ser bem complicada, mas eu acho que eles fizeram o que podiam, talvez até mais do que a gente esperava em questão de contratação, então acho que dá para ter pelo menos um otimismo cauteloso de que o Kayama pode fazer um campeonato decente esse ano. Coisa que eu tava pensando, né, lembrando aqui do Fageno Kayama, é que, apesar de a gente ter prestado uma atenção nele nos últimos anos, o Fageno, se for ver, ele já não é uma equipe jovem, né, mas que já está disputando aí a TJFL em 2008, depois subiu para a segunda divisão e a partir de 2009 até 2024 teve algumas campanhas bem interessantes. Estava até dando uma olhadinha aqui que 2022 foi onde eu lembrava mais, né, que ele acabou em terceiro, mas acabou batendo na trave, né, mas em 2016 foi até um momento onde teve a maior média de público da história da equipe até então, conseguiu um sexto lugar, basicamente, né, dá para dizer que bateu um pouco mais na trave, a galera, né, abraçou mais a equipe naquele momento, mas o Fageno acabou não conseguindo a vaga, e apesar de ser uma equipe bem modesta, tem os torcedores que aos poucos vão se tornando cada vez mais inflados, né, com a melhora da equipe e tudo mais, então é impossível, né, mais um ano a gente não ter uma equipe que a gente fique de olho e torça muito para que dê certo, né, mas realmente a realidade, né, do Fageno Kayama é bem diferente, né, do que a gente viu com o Matida na temporada passada, né, imagino que até as dificuldades do Fageno sejam bem mais complicadas para conseguir se manter na liga. As contratações eu até acho bem interessante. Eu tava dando uma olhadinha sobre a questão da galera, né, de torcedor e tal. Isso no Twitter é muito fácil de você ver a galera comentando sobre muita coisa. E não vi muitas pessoas muito animadas, assim, né, com o Wataru Isaka, né, ele meio que realmente virou uma incógnita, e o mais louco é que ele já tem 32 anos, né, e parece que é mais um daqueles jogadores que quando você viu tinha 23 e do nada o cara já é um veterano de 30 que tá voltando pra J-League numa equipe, então realmente os anos passaram muito rápido, né, e uma pena que o Isaka acabou dando uma leve sumidinha quando foi pra Coreia do Sul. Achei bem interessante, né, esse jogador, né, o Noah Kenshin, né, Noah Kenshin Brownie, né, que ele o Rurouni Kenshin, que ele é japonês, mas ele também tem nacionalidade também canadense, né? Então, jogador diferente de 23 anos. Admito que gostaria muito de ver o Ishimi conseguir uma vaga nessa equipe, né? O centroavante que veio da equipe do Kyoto para essa temporada, mas é muito difícil, é bem provável que ele seja apenas realmente a terceira ou até quarta opção, porque o Lucão, né, os dois jogadores, o Lucão e o Clayson, são obviamente as peças principais nessa posição central de centroavante da equipe, mas com certeza o Essa que vem realmente para ser esse homem um pouco mais do lateral do ataque da equipe, e pode jogar um pouquinho dos dois lados, mas a direita é onde ele se encaixa melhor. Interessante, né? Me preocupa um pouco do sistema de 3 zagueiros, né? Para uma equipe que a gente não sabe como que vai lidar com os reais problemas da primeira divisão, mas se tem uma coisa que obviamente todas as equipes que sobem têm, que é essa questão do carisma, né? Do pequeno que vai tentar a vida na primeira divisão, né? Esse passo tão grande que é J2 para J1, então vai ser bem legal poder ver esse estreante aí nessa temporada 2025. Uhum. E quem não é nada estreante, que é o nosso grande Yoyo, mas um time que a gente adora, é o Yokohaminha, né? Yokohaminha FC de volta a J1 novamente, de volta ao cão arrependido, né? Mais uma chance aí da equipe poder figurar na elite do futebol japonês, mas com a velha expectativa, né? Não se bota muita fé na equipe, é um time que vai lutar aí pelo rebaixamento novamente, para alegria do nosso querido Thiago Henrique Cruz. A grande contratação. Temos centroavante esse ano, irmão. Respeita nós, irmão. Esse ano vai, hein? Um cara que é maior que o Ogawa,
Musashi Suzuki. Aí o grande Meu nome Deus. da equipe é 2025. E também. E vamos ver como é que vai ser. Já que você comentou nisso, eu vou começar com você agora, Thiagão. Yokohama FC. Quero saber aí sua opinião. Não precisa ser sua opinião de jornalista, sua opinião pessoal de que vai ser o Yokohama FC com Musashi Suzuki na equipe da temporada 2025. Ué. Você vê como assim, a maior contratação, uma das principais contratações da temporada é o Musashi Suzuki, você vê o quanto realmente a equipe do Yokohama FC está em maus lençóis. Mas é claro que isso indica, claro, uma dificuldade de você ir ao mercado e buscar grandes peças, né? O Yokohama, obviamente, ele pega aquilo que ele pode pagar, mas também ele é a terceira, até quarta opção de algumas equipes no mercado, né? No caso do Musashi Suzuki, é quase um achado essa vaga para ele, porque comparado com as últimas temporadas, o Musashi tá muito mais para um jogador hoje de segunda divisão do que literalmente um jogador de primeira, né? A última temporada dele, assim, as últimas temporadas dele realmente não foram tão boas e ficou um jogador que realmente é mais para compor elenco. Pro KFC, todo mundo já sabe, principalmente a galera que acompanha a gente mais tempo, que eu e ele a gente sempre tenta puxar um pouquinho de sardinha, né, pra segunda equipe, né, de Yokohama. Pô, Yokohaminha, vamos lá, vamos ver quem sabe, né. A temporada passada foi incrível pra equipe, consegue voltar novamente pra primeira divisão, mas ainda, para mim, esbarra um pouco naquela dificuldade de você conseguir bem no mercado, porque realmente dinheiro, né, não está jorrando, né, dentro da equipe do KFC. Eu acho que é um elenco que conseguiu opções diferentes no mercado, né? Ainda acho que a questão da defesa pode ser o grande calcanhar de Aquiles, né, dessa equipe. Se você parar a pensar e vendo pelo Guia do Bom Tempo, temos nomes novos em basicamente quase 90% das posições. Então, todo ano isso, né? Então, assim, todo ano, opções novas, testes que vão acontecer, muitas coisas vão acabar funcionando, a grande parte não vai funcionar, né? Então, alguns jogadores de empréstimo também. Então, é um elenco que, se conseguisse consolidar, né, ali pelo menos em 15 jogadores ali, 12, 13, 15 jogadores interessantes, pode ser que o Yokohama tenha um padrão de jogo. Eu acho que o Yokohama tem que jogar um pouquinho fechado, como vinha fazendo em alguns momentos na segunda divisão, sabendo jogar com o regulamento debaixo do braço, mas agora realmente as equipes são mais fortes, então não dá para depender apenas de fazer um gol e se fechar, porque agora vai ser mais complicado. É mais uma equipe que joga em cima de três zagueiros, né? Então é sempre uma incógnita como essas equipes vão se portar na primeira divisão, porque realmente as linhas têm que funcionar muito melhor do que na segunda, isso é meio óbvio, mas algumas peças, como o Musashi Suzuki, vai ser interessante de ver como que ele vai se portar. É um jogador que já passou por grandes equipes do futebol japonês, então dá aquela grife e aquela sensação de vamos ver o que acontece. Mas, se for pensar fora o nome, tem jogadores mais interessantes que chegaram na equipe do Yokohama FC e provavelmente tem até chances de ser titulares durante a temporada, e a gente espera, obviamente, que o Yokohama consiga fazer um campeonato pelo menos digno, né, e não só um saco de pancada que vai ficar lá na última posição praticamente o campeonato todo. Vai ser difícil, mas mais uma vez eu tento colocar umas fichinhas no Yokohama que pelo menos vai tentar fugir do rebaixamento nessa temporada e ficar pelo menos mais um ano na primeira divisão. Olha, se com o Fadiano Okayama eu fiquei até que otimista pelas contratações que eles fizeram, com o Yokohama FC eu não consegui ficar otimista com as contratações, porque, assim, como você já falou, né, se aposta em Musashi Suzuki é que a coisa tá feia. Tá Mas feia. uma contratação que eu gostei foi do Yoshiaki Komai, que ele sempre foi um jogador muito bom, muito útil à equipe, faz várias funções no meio campo, tanto na época do Urawa Reds, como principalmente no Consadole Sapporo. Foi um jogador sempre muito útil à equipe, então acho que ele pode se encaixar bem nesse time. E uma das vantagens, né, um dos pontos fortes desse time do Yokohama FC na J2 era a defesa, é um time que era forte na defesa, que tomava poucos gols. Então acho que é aquele time que vai jogar aquele futebol feio mesmo, tentar se defender primeiro, confiar na defesa e tentar alguma coisa nos contra-ataques. Acho que vai ser bem complicado, mas até porque as contratações da defesa acho que não me empolgaram muito. Por exemplo, o Kosuke Yamazaki, que fez uma temporada bem fraca pelo Sagan Tosu, que foi uma defesa
das mais vazadas, né, das piores defesas da temporada passada. Mas um jogador interessante é o Kaili Shimbo, o lateral esquerdo, que vai estrear na J1, mas ele veio de uma temporada muito boa na J2 pelo Lenofinha, né, o Yamaguchi. Inclusive ele é filho do Hayuma Tanaka, que foi campeão da J1 pelo Nagoya Grampus lá em 2010. É um jogador aí para ficar de olho nesse time do Yokohama FC, vamos ver se ele vai se destacar bem, né? Eu acho que uma esperança talvez para esse time do Yokohama FC fazer uma boa campanha é se algum dos brasileiros que ainda não mostraram muita coisa, se eles se destacarem nesse time, porque você pode ver que tem 5 brasileiros no time, né? Mas só tem um que vinha jogando sempre, que é o Yuri Lara, o volante, né? Que jogou no Vasco, que tem sido um dos principais jogadores, foi um dos melhores volantes, né, da J2 na temporada passada, um dos líderes desse time. Mas os outros brasileiros, dos outros 4, só teve um que jogou, né? Que foi o João Paulo, que só teve uma sequência lá no final da temporada. Os outros 3 nem entraram em campo ainda. Então, se algum desses brasileiros tiver chance de jogar, né, se mostrar que tem futebol mesmo, pode ser aí uma surpresa aí para poder ajudar esse time. Mas acho que é um dos favoritos aí pro rebaixamento. Mas uma coisa para ficar de olho nesse time do Yokohama FC também é na comissão técnica, porque o treinador é o Yomoda, né, que já está há bastante tempo, já vai para a 4ª temporada já no comando do time. Inclusive ele era o técnico quando o Yokohama FC caiu da última vez, né, então ele já subiu o time já pela 2ª vez, já caiu uma vez, vai tentar não cair de novo. Mas o assistente técnico dele é o nosso querido Shunsuke Nakamura, que aliás acabou de tirar a licença de treinador, né? Então se eventualmente o time entrar naquela crise, muitas derrotas, decidem mandar embora o Yomoda, automaticamente quem vai pro lugar dele é o Shunsuke Nakamura. Então pode ser, quem sabe, né? Esse ano a gente vê o Shunsuke Nakamura como técnico pela primeira vez, né? O Nakamura que é o tcheco-japonês, né? Já pegando bucha logo de cara no primeiro ano, treinador. Pois é. Sabe uma coisa que é engraçada, né? Que aí vem um pequeno detalhezinho, né? Como a saída do Kazu, né, do Yokohama FC, ainda dá alguns louros, né, para a equipe do Yokohama FC, né? Porque alguns desses brasileiros que vieram, né? Eles vieram lá daquela equipe onde o Kazu foi jogar, né? O Oliveirense lá, que é a equipe de 2ª divisão do futebol português. Então, essa passagem do Kazu pelo futebol português meio que também deixou essa herança dessa troca de jogadores, né, desses empréstimos. Eu até fui dar uma olhadinha, atualmente tem 3 ou 4 jogadores do Yokohama FC emprestados para a equipe do Oliveirense lá na 2ª divisão. Então, e aí fizeram a troca com os jogadores, aí venderam alguns ou fizeram algum tipo de acordo com a equipe japonesa. Então é interessante que, apesar, né, de muitos se falarem, poxa, mas Kazu, no futebol português, aquela idade, é só marketing, né? Pode ter sido, mas com certeza gerou alguma coisas positivas, né, para a equipe que não consegue no mercado tão fortemente, então conseguiu alguns acordos que pelo menos trazem alguns jogadores bem besos desses elencos, obviamente, não é os melhores os principais jogadores livreirenses com certeza não estão vindo para aqui do KMFC, mas pelo menos deixa aberto aí essa possibilidade internacional, né? Então o João Paulo e o Michel são 2 jogadores que têm aí o passe vinculados também a um certo momento com a equipe portuguesa. Muito bem. E temos ele, nosso querido Shonan Belmário, próximo nome da liga. Que ano passado até que teve uma temporada tranquila, né? Dessa vez escapou já na penúltima rodada, levou alguns... Tranquila, escapou na penúltima. Escapou, o Belmário é maravilhoso, cara. Que fase do Belmário, meu pai amado. O Belmário é aquele, como é que eu posso explicar? É tipo com o marido infiel, né? Tá sempre saindo com alguém na zona do perigo ali. Que fase. E não ser pego, né? Então... é complicado, o Belmário gosta de correr o risco, o Belmário gosta de um perigo perigoso, igual meu avô fala. É um time que, pra quem tem problemas do coração, assim, é difícil de torcer, né? Uhum. É bem complicado. Pra esse ano, continuou com o treinador Satoshi Yamaguchi, né? Que vem desde 2021.
Aquela velha história, é o Belmari de sempre, né? Bom tempo. Dessa vez até que conseguiu segurar alguns jogadores, apesar de ter perdido aí o Satoshi Tanaka pro Hiroshima. Mas é aquela velha história. Sai o jogador meia boca e chega o jogador meia boca e vamos ver no que dá, né? Apesar de que é um time assim que não tem muito dinheiro e tenta se virar com o que pode, mas vai ficar naquela velha história da parte da zona do rebaixamento e ficar mais uma temporada aí correndo perigo, né? Vamos ver se passa menos sufoco, embora seja bem difícil, né? A ideia do Shonan Bellmare é essa, né? Passar menos sufoco. É um time que tem a seu favor o entrosamento, a continuidade, né? Já tá com o mesmo técnico, já vai pro 5º ano do Satoshi Yamaguchi no comando. Algo que é quase impossível você imaginar isso num outro país, né? Principalmente no Brasil, né? Um time que tá sempre lutando para não cair, vai trocar de técnico umas 3 vezes, 4 vezes por ano no mínimo, né? O Shonan Bellmare não, mantém sempre o mesmo se a fase tá ruim, é fé no Yamaguchi, e ele tá fazendo, dentro das limitações, um trabalho bom, né? A gente vê, como você falou, né? Conseguiu uma melhora razoável, né? Não passou tanto sufoco assim ano passado em comparação com os outros anos. Perdeu só um titular importante, mas claro que é uma perda e tanto, né? Satoshi Tanaka é o melhor volante da J-League. E não veio nenhuma peça assim de reposição à altura, né? Veio o Zé Ricardo, o brasileiro que estava na reserva do Kawasaki Frontale, mas é difícil achar que logo de cara já vai conseguir substituir à altura um jogador que vinha se destacando tanto, né? Então mas tem umas opções boas no time do Shonan Bellmare, por exemplo. Eu gosto muito dos dois alas, tanto o Yuto Suzuki na direita quanto o Taiga Hata na esquerda. São jogadores que, no caso do Hata, é um dos que evoluíram demais nesses últimos anos. O Suzuki já era bem consistente, bem eficiente desde a época do Júbilo Iwata. Na defesa também, um jogador muito interessante é o Junnosuke Suzuki, que desde que subiu do profissional, rapidamente já ganhou espaço no time. Ele é volante, mas foi pra zaga no momento em que tava uma crise lá na defesa, tomando muito gol, até que conseguiu dar uma melhorada na defesa do time. Então, tem assim alguns nomes interessantes no ataque também, né? Tem 3 bons atacantes, o Akito Suzuki, o Lukian, o Sho Fukuda, todos fizeram 10 ou 11 gols na temporada passada, então são jogadores que têm assim números para mostrar, né, do que são capazes. Então é um time que tem muitas limitações, mas também tem bons nomes, e esse fator da continuidade no trabalho, do entrosamento do time, acho que pode contar a favor, sim, mas é claro, né? É uma temporada em que você gosta de fortes emoções, tem que torcer pro Shonan Bellmare. Até no dia que eu fui lá no jogo deles, foi um jogo 4-4 contra o Urawa Reds, teve gol até nos acréscimos e quase teve virada para 5, tanto dos dois lados, né? Então é um time realmente para fortes emoções e que promete bastante para esse ano também. Uma coisa que eu não consigo entender muito nessas contratações atuais aí da equipe, não pode chamar de contratações, mas composição de elenco, né? O Kami Fukumoto já tem 35 anos, já, né? E imagino que continue sendo o goleiro número 1 da equipe até que a galera que chegou, né? Aí trouxe o Nagai, né? O Tatsunari Nagai, que é o goleiro, deve ser Osaka, né? Deve ser Osaka, então não dá talvez para contar muito, é uma grande aposta, né? E o Kota Sanada é um goleiro de 25 anos, que já tá um tempinho na equipe, mas também cara de terceiro goleiro, né? Então, defensivamente, a equipe do Shonan tá meio que contando com esse entrosamento, né? Porque não vieram grandes nomes para parte defensiva. E a gente sempre... Todo mundo fala, né? Se você quer fugir do rebaixamento, a primeira coisa que você tem que melhorar na sua equipe é a parte defensiva, né? E o Shonan não conseguiu essas peças de reposições pro elenco, né? Ouvindo o Bom Tempo falar, por exemplo, sobre os alas, né? Sobre o Hata e o Suzuki, fico me imaginando se acontece algum percalço no meio desse caminho, alguém se lesiona, será que a equipe realmente consegue manter esse esquema tático de 3-5-2, ou se o Shonan, sabe, tem uma segunda formação coringa aí para fazer algumas modificações de última hora. Estou levemente curioso para ver como esse Shonan vem para essa temporada, porque tirando
o Zé Ricardo, eu acho que basicamente o Shonan só compõe o elenco, né? Não trouxe ninguém ali pra realmente, esse cara saiu de onde tava, né? E veio pra conseguir. Até o brasileiro, né? Que tava o brasileiro ali, Luiz Felipe ali. Felipe escrito de um jeito bem diferente. Centroavante de 31 anos, que tava no futebol grego, né? No OFI Creta, é um nome também que não esbanja inicialmente muito empolgação aí por parte do público não, né? Mas vamos ver. Olhando rapidamente também aqui os últimos anos, né, Elias? Lembrando que nos últimos tempos, o 2022 foi até um ano tranquilo, né? Que o Fernando acabou ficando 12º no geral, mas fora isso, os louros do Sinan Belmari ficaram lá em 2017, né? Quando ganhou a J2, aí no outro ano ganhou a Luvan Cup, mas em questão de J-League mesmo, a última boa temporada do Shonan Bellmare foi 2015, quando ficou em 8ª colocação, né? Fora isso, o Shonan basicamente vive de sobreviver, viu? Porque é realmente muito difícil a vida do Shonanzinho aí, uma equipe tão tradicional entre os fãs do futebol japonês aqui no Brasil. A última campanha tranquila do Shonan Bellmare foi 2020, porque ninguém caía, né? Aí ficou em 18º. Como não tinha rebaixamento, foi tranquilo. Ai, meu Deus. Falando aqui, continuando da parte mais baixinha da tabela, o nosso próximo time é o time do Yoga, né? A Albirex Niigata, mais uma temporada aí na J1. Ano passado, por pouco aí, acabou ficando na J1, né? Foram pouquinhos pontos, chegou aí com um pontinho de diferença, 2, e escapou da degola. Para esse ano também vai ser aquele famoso continuar o trabalho, né? Espero que não passe tanto sufoco como passou na temporada passada, mas é muito difícil de acontecer, porque assim como o Bellmare, assim como o Yokohama FC fez aquele famoso, né? Dispensou um monte de jogador e contratou um monte de jogador, né? Que acontece com esses times medianos aí. O destaque aí foi pela troca australiana, né? Nosso famoso Dengue, ele pode ficar muitos anos aí na defesa do Albirex, foi pro Marinos, mas repatriaram um australiano que já havia jogado no Jeff United uns anos atrás, que vem até ganhando destaque na seleção australiana, né? Convocado recentemente aí para setor defensivo, que é o Jason Jeria, né? Ele vindo aí do Melbourne Victory, da Austrália, vai entrar no lugar do Dengue, que foi pro Marinos. Eles que são até tem uma fisionomia parecida, né? São muito, tem um corte de cabelo diferente, mas a estrutura, o tamanho, praticamente trocou 6 por meia dúzia, porque saiu um jogador da seleção da Austrália defensivo e chegou outro jogador da Austrália defensivo, né? Então fica aí a curiosidade. De outras contratações, nada assim de encher os olhos. Miguel Silveira, brasileiro, né, que estava na Rússia, para tentar reconstruir aí sua carreira, mas também tirando a saída do Dengue, alguns dos nomes, nada de impressionante aí na Albirex, né? Bom tempo. Não. Vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente vai sofrer até o fim da temporada. E vai depender muito do azar e da incompetência das outras equipes para não ser rebaixado. Eu acho que o grande problema do Albirex é que eles perderam o técnico, né? O Matsuhashi, que foi para o FC Tóquio. Ele estava fazendo um bom trabalho, foi muito bem avaliado lá no Albirex, apesar de que o time estava correu o risco, né, de ser rebaixado, mas no geral o pessoal gostou do trabalho dele, tanto que foi para um time mais forte, né? Além de ter perdido, o técnico Matsuhashi perdeu vários jogadores importantes, né? Como o goleiro, o Kojima, que foi pro Rei Sol, como você falou, o Dengue, que foi pro Marinos, também o Nagakura, que foi pro Urawa Reds. Então foi um time que sofreu muitas baixas e não conseguiu trazer ninguém que estava jogando no mesmo nível, né? Então fez várias apostas, jogadores de outras de ligas de divisões mais baixas ou de outras ligas para tentar suprimir essas perdas. Acho que o torcedor do Albirex deve ser um dos que estão mais preocupados, porque realmente o time não parece mais forte que o ano passado, então
é difícil imaginar que vão fazer uma campanha muito melhor, até porque se você for olhar o currículo do treinador, o Daiki Kimori, ele tá estreando agora como treinador, né? Ele tava no Mito Holy Rock, na J2, como assistente, nem como treinador ele tava lá. E junto para a comissão técnica dele trouxeram o Takafumi Yoshimoto, que ano passado estava treinando o Coach United na JFL, ou seja, ele estava na quarta divisão. Então os dois já se conhecem, né? Eles jogaram juntos no Mito Holy Rock, né? Porque eram jogadores. Mas assim, é uma aposta assim, muito, muito arriscada, né? Você pegar um treinador que não tem experiência nenhuma ainda, só tem experiência como auxiliar e na segunda divisão. E se você for ver também alguns dos principais reforços, né, que já estão botando aí como grandes candidatos já a entrar como titular, o centroavante, o novo 9, o Ken Yamura, o volante, o Taiki Arai, eles vieram do Fujieda, um time bem modesto na J2. Então é realmente uma temporada que começa muito, muito preocupante pro time do Albirex Niigata. Mas, por outro lado, se o Kimori simplesmente não inventar e simplesmente continuar o que o outro técnico está fazendo, já tem uma boa base para trabalhar. Tem alguns jogadores interessantes, como os dois laterais, tanto o Soya Fujiwara na direita, quanto o Kento Hashimoto na esquerda. São jogadores que podem contribuir com a equipe. No meio campo também tem o Motoki Hasegawa, que é um jogador muito talentoso, o Yota Komi, que costuma... tem sido um jogador que cresceu bastante com o time também. O Kaito Taniguchi, que apesar de não ser sempre titular, costuma fazer bastante gol. Já está, né, entre os artilheiros históricos do time. O Danilo Gomes, né, um brasileiro, acho que pode melhorar um pouquinho mais o desempenho dele, mas na final da Copa Luvão eu lembro que ele fez uma partida muito boa, então se pudesse mostrar mais atuações desse nível, poderia ajudar a equipe também. E tem o grande destaque do time, né, que é o volante, o Hiroki Akiyama, esse que ficou até entre os melhores volantes do campeonato, né, no nosso Hinomaru Awards ano passado. Acho que uma das grandes alegrias do torcedor do Albirex foi que pelo menos o time não vendeu, né. Então tem alguns nomes bons assim, mas realmente pro início de temporada acho que um dos times que mais preocupam é o do Albirex Niigata. E desses nomes que vieram para a equipe, pelo menos a parte de centroavante, eu particularmente estou um pouquinho curioso com essa questão do Ken Yamura como esse camisa 9, que eu vi que ele fez 16 gols na temporada passada, né, jogando pelo Fujieda. Ele, se não me engano, ele é um jogador que era do Albirex e depois foi emprestado para o Fujieda durante algumas temporadas e agora retorna para a equipe do Albirex Niigata. E jogando pelo Fujieda, ele chegou a jogar 79 partidas e fez 25 gols. Levando em consideração que só o ano passado ele fez 16, e provavelmente deve ter sido ou o principal artilheiro da equipe, ou pelo menos o primeiro, o segundo ou o terceiro no máximo do Fujieda, é um jogador que pelo menos já tem uma leve rodagem e pelo menos consegue fazer gols. Pelo menos mostrou isso jogando numa equipe menor, né? Se ele conseguir transformar desses 16 em 6, 7, 8 gols pelo Albirex, já vai ser uma possível boa contratação aí desse retorno desse jogador aqui da base da equipe, né? Então, interessante. Mas como vocês falaram, né? É uma equipe que desde as primeiras rodadas o torcedor já vai ficar bem apreensivo, e dependendo aí do começo da temporada pode até meio que assustar alguns torcedores, porque realmente, né, não teve assim uma melhora tão significativa, mas pelo menos diferente de algumas equipes, alguns nomes vieram para ser titulares, né? Então não é aquela equipe que só pegou o refúgio que sobrou, né, para fazer as contratações e compor elenco, né? Então tem pelo menos nomes que pelo menos vêm para brigar diretamente por titularidade, né? Então isso dá um pouquinho mais de desculpa aí para essa equipe do Albirex. Esse Yoga, hein? Sei não. Muito bem. Vamos à próxima equipe do nosso Hinomaru, que é, adivinhem, nosso outro laranjinha que está de volta, J1,
Shimizu Spurs, que veio aí com uma grande moral, campeão da J2, ficou aí presinho na J2 por um tempinho, mas está aí de volta. Continua com o treinador, da Hirokiba. Aí a gente já abre aquele segundo pelotão, né? Uma equipe que pode correr um certo risco de rebaixamento, lutar pelo rebaixamento, mas também lutar aí por uma meiuca, né? Ficar ali do 10º para baixo. Vamos ver como que o Shimizu vai se comportar esse ano. Eu gostei, veio o Amedov da Bulgária, né? Um jogador aí que eu conheço das famosas Master Leagues por aí, né? Então, também gostei da vinda aí do Matheus Bueno. É um time que, por ter um acesso financeiro um pouquinho maior, trouxe bons nomes, né? Esses dois aí. Também trouxe lá o Capixaba do Cereço, né? É um time que a gente vai ver com uma certa... uma diferença um pouquinho maior aí das equipes que a gente citou ali anteriormente, por ter aí um orçamento um pouco maior, né? Mas também já não dá para se empolgar tanto, porque os times nos últimos anos na J1 tava capengando, tanto que chegou a ser rebaixado. Vamos ver o que vai acontecer. Fiquei triste porque o Gunda foi dispensado, né? Acabou o contrato dele, não renovaram aí para J1. Essa para mim é a minha maior baixa, falando aí da equipe do Shimizu. Também quem acabou saindo foi o Seung-hoon, né? Um atacante lá da coreano que foi para uma tira de vez. E mais alguma expectativa? Deixa eu pensar. Não. Vou cravar aí o Shimizu como meio de tabela mesmo. Não tem muito pensar diferente, né? Talvez, bom tempo, esse rebaixamento aí, será que serviu de lição pro Shimizu? Eles vão dar uma espertada essa temporada? Como é que vai ser no teu ver aí? O Shimizu é só ele olhar por cima do muro pra ver o exemplo do que não fazer, né? Porque o maior medo do Shimizu é virar um Jubileu Ata da vida, né? Aquele time que sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Então, acho que eles estão se preparando principalmente para evitar isso. Dos times que subiram agora da J2, acho que o Shimizu, né, é o time que tem mais condições de se manter na J1, principalmente porque tem um ataque muito bom, né, um ataque que é o forte desse time, ainda mais com a chegada do Armedov. Não sei se ele vai ter condições de ser titular logo no início, mas de qualquer forma o Koya Kitagawa, que vinha sendo titular na campanha do acesso, aquele jogador que já chegou até a ser convocado para a seleção, né? Depois foi para a Áustria, teve uma queda muito grande na carreira, voltou para o Shimizu, demorou até recuperar o bom futebol, mas fez uma temporada muito boa no passado. Então, mesmo se o Amedov não puder jogar, ainda tem o Kitagawa, que é uma opção muito boa, tem o Douglas Tank também, o brasileiro. Então tem muitas opções para o ataque, quem sabe até o técnico o senhor Akiba possa fazer uma formação aí com 2 atacantes, né? Se tiver tanto o Amedov quanto o Kitagawa, ou o Tanque também, se estiver indo bem nos treinos. E muitas opções novas, né, para as pontas, o Capixaba na esquerda, o Nakahara na esquerda, e o Inui, o nosso querido Takashi Inui, a seleção japonesa, veterano, mas que também fez uma J2 muito boa, depois de ter aquela passagem tão apagada, né, pelo Cereço, depois que ele voltou da Europa, mas recuperou a boa forma no Shimizu, também estava jogando muito bem ano passado. Vamos ver se ele ainda aguenta, né, o ritmo da J1. Se aguentar, vai ser um diferencial nesse time do Shimizu, que é o jogador de longe o mais talentoso do time. O problema é a defesa, né? Entre os times que subiram, o Shimizu era o que mais sofria gols na J2, então a defesa, que mesmo na J2 não era uma defesa muito confiável, imagina agora na J1. Perdeu o Gonda, né? Pro lugar dele veio... foi promovido, assim, entre aspas, né? O Yuya Oki, que era reserva, agora deve assumir a titularidade. O Oki, que o torcedor do Kashima antes deve lembrar dele, né? Surgiu lá no Kashima há muito tempo, se imaginou que ele ia ser o próximo titular, acabou perdendo a posição, depois saiu, foi pro Shimizu também, ficou reserva no Shimizu, e agora vamos ver se ele vai finalmente ter essa chance aí. Mas também tem o Togo Umeda, goleiro da base do Shimizu, também pode, se ele bobear, pode ganhar alguma chance aí. E
um jogador que eu gosto muito nesse time do Shimizu é o Leon Yamahara, lateral esquerdo, que na época que o Shimizu estava na J1, ele fez uma temporada muito boa, achei até que ele tinha nível de seleção japonesa. Depois o time caiu, ele teve uma lesão, ficou muito tempo fora, mas agora está de volta, então vamos ver aí. É um jogador para você observar, porque se ele continuar naquele mesmo nível de antes, acho que vale aí talvez até o Moriyasu dar uma observada nele mais de perto. Também tem um zagueiro que vem evoluindo muito, o Sumiyoshi, que era do Sanfrecce Hiroshima, era sempre reserva no Sanfrecce, depois foi emprestado pro Shimizu, virou titular na J2, foi o melhor zagueiro desse time, né? Acho que ele foi até pro Best Eleven da J2, foi um dos melhores zagueiros da J2 ano passado. Vamos ver agora se ele aguenta o ritmo da J1, mas é um jogador que tá evoluindo e também pode ser que seja um diferencial nessa defesa do Shimizu, que não passa muito confiança, né? Então é um time que vai apostar no seu ataque e tem a defesa como ponto fraco, o Shimizu S-Pulse. Coisa que eu estava observando, né, e tentando entender é que a saída do Capixaba da equipe do Cereço é 8 ou 80, né? Ou a equipe do Cereço dispensou um jogador que teria condições de se manter no elenco, apesar da temporada do Capixaba da passada não ter sido talvez a melhor dele pela equipe, que para mim é um jogador bem interessante, que poderia ter se mantido na equipe do Cereço Osaka, e aí cai como uma luva, né, para essa parte esquerda do ataque da equipe do Shimizu, ou o Capixaba tem pode ser algum problema crônico, alguma coisa de lesão, alguma coisa que não vem muito a público, que fez com que ele seja dispensado da equipe do Cereço Osaka no final do seu contrato. Levando em consideração que, como o Bom Tempo falou, o Inui sai de um Cereço, né, jogando muito mal, e chega jogando muito melhor na equipe do Shimizu com muito mais liberdade, pode-se imaginar que o Capixaba possa fazer meio que um caminho muito parecido e funcionar. E a observação do Bom Tempo sobre o Rion Yamahara é certíssima, né? Eu acho que dessas equipes que estão, né, na nossa tier list, né, talvez ali lutando por fugir de rebaixamento e tudo mais, é o melhor. É um dos melhores defensores, principalmente quando a gente fala de lateral esquerdo, né? Então é uma posição muito carente, né? Apesar de você ver cada vez as equipes meio que saindo um pouco dessa formação de 4 defensores. Mas o Rion com certeza é um destaque individual muito forte. O problema é que ele está numa defesa que claramente tem problemas e não são poucos, né? Então acho que dificilmente, né, se tudo ocorrer como deve ocorrer para a equipe do Shimizu, a equipe não consiga criar um padrão de jogo e pelo menos conseguir fazer os seus jogos em casa com um pouco mais de tranquilidade e fuja do rebaixamento sem sofrer demais, mas é aquelas equipes que com certeza o meio do ano vai dizer muito, né? Talvez uma contratação a outra, aquilo que não funcionar, a equipe conseguir emprestar e trazer outra peça de posição um pouco mais imediata, porque com certeza o Shimizu não vai ter muitas oportunidades de falhar, né? Tem que acertar bem na sua organização defensiva, tem que fazer esse ataque funcionar como foi na temporada passada e a equipe tentar se manter pelo menos ali, né, entre 14º para cima para ter uma temporada um pouco mais tranquila. Se não, né, vai embolar ainda mais essa parte de baixo da tabela, que já está mais do que embolada, né? A gente está falando de várias equipes aí que ou que já caíram ou que já tiveram anos muito complicados e não caíram ainda de volta, né? E aí o Shimizu é mais uma peça aí para esse quebra-cabeça de metade para baixo da tabela, né? E com certeza, se o Shimizu fazer o que a gente imagina que talvez que ele seja capaz, é bem provável que ele consiga dar uma leve despontada na frente aí e não correr risco de rebaixamento se assim acontecer. Maravilha, Thiagão. Nosso próximo time na lista. Vou conversar com o Thiagão, né, comentar um pouquinho do time. Eu vou para ele porque ele é muito fã. Nosso querido Kyoto Sanga, que conseguiu aí permanecer na J1 graças ao meu xará, né? Dessa vez a equipe contratou de vez o Rafael Elias, né? Venceu toda a concorrência aí das outras equipes japonesas. Vai ser muito interessante de ver o Rafael Elias desde o começo da temporada.
ver do que ele é capaz de fazer desde o começo do ano. Ele já impressionou, né? Fez aí seus 11 golzinhos em 15 partidas e salvou a equipe do Kyoto da Degola na temporada passada. E vamos ver com os nossos queridos os súditos da Fênix. Vamos ver se a equipe renasce com uma Fênix essa temporada aí, para poder se dar bem na J1 e não correr riscos, né? A parte ofensiva é muito interessante, que vai ser muito legal ver o Rafael Elias e o Marco Túlio jogando desde o começo do campeonato, né? Eles que se entrosaram aí muito bem. Também tem o Taichi Hara, que fez uma boa temporada ano passado. E o Bom Tempo também frisou ali no guia dele o retorno de um jogador que já estava há muito tempo lá na Europa, jogando na Alemanha, que é o Masai Okugawa, né? Foi muito comemorado o retorno desse jogador, ele que é cria do Kyoto aí, apesar das lesões. Espero que ele não tenha tantas lesões aí nessa temporada, consiga fazer uma boa campanha. Ele que retorna aí já depois de um bom tempo fora aí da equipe do Kyoto, e o pessoal tá botando muita expectativa para ser maneiro desse outro jogador, né? Outros grandes destaques também é o brasileiro João Pedro, o Patrick William. E vamos ver, né, Tiagão? A equipe do Kyoto, que apesar do primeiro turno meia boca, já mostrava que não era tão ruim assim, né? Mas teve aquele boom, aquela explosão com o Rafael Elias aí vindo no segundo turno. E será muito interessante ver esse jogador nessa parte ofensiva aí do Kyoto já no começo da temporada. Mas por outro lado, a equipe tem um ataque bom, mas tem uma zaga meia boca, né? Isso com certeza é um problema já, uma pedra cantada da equipe do Kyoto, né? Eu admito que, sinceramente, não fiquei muito animado com as contratações. É claro, né? Teve a volta aí do Okugawa, a vinda do João Pedro é muito bem-vinda, né? Então é um volante muito mais de físico, que eu acho que pode dar uma segurança maior para a equipe. Tem ainda o Patrick William. Então, assim, os brasileiros que vêm, por mais que não sejam brasileiros de nomes gigantescos, que a maioria deve conhecer, mas pelo menos aparentemente são jogadores que vêm para resolver problemas defensivos. Eu acho que isso é muito importante para essa campanha do Kyoto. Ofensivamente, gosto muito, né, do Tashihara. O Rafael Elias individualmente brilhou na temporada passada, ainda com essa questão do Marcos Túlio ser aí um jogador que melhora ainda mais, né, o faro de gol do Rafael Elias, pela facilidade de jogarem juntos. E agora, com a vinda de mais um bom jogador ali pelo lado direito, a tendência é que rode mais esse elenco e fique menos manjado, né? Eu acho que isso é uma frase que todo time tenta, né? Tenta sempre, começo de campeonato, fazer alguma modificação, né, algum detalhe mais na sua formação e tentar pegar as equipes preferidas, mas o mais importante é você não se tornar uma equipe que facilmente os adversários na segunda, terceira rodada já entendam o seu padrão de jogo e acabem quebrando com facilidade isso. Eu considero a equipe do Kyoto eu acho que o maior destaque, tirando talvez esse ano, o ano passado do Rafael Elias, é mais a questão do coletivo que funciona. Joga feio, não brilha tanto como talvez poderia brilhar em outros tempos, mas é um elenco que é competente, né? Não tem medo de jogar feio, eu acho que isso é o mais importante. O Kyoto, ele está numa posição que ele sabe que é uma equipe de escopo menor, né, que os anos mais vindouros passaram e dificilmente vão voltar com muita facilidade. Espera uma injeção de dinheiro que nunca vem, a equipe do Kyoto, e tenta sobreviver com esse budget mais mediano, né, mediano para baixo dentro da J-League, e é uma equipe que o coletivo vai fazer muita diferença. Se o coletivo defensivo fazer a diferença, com certeza essas peças que chegaram vão conseguir individualmente ajudar ainda mais o Kyoto, né, a conseguir pelo menos se manter no mesmo patamar que acabou terminando em 2024, e quem sabe daqui a alguns anos com talvez uma possível injeção de muito dinheiro nas próximas temporadas, o Kyoto consiga pensar um pouco mais, mas hoje o Kyoto ele tá bem cravado, né, como uma equipe de meio de tabela, né, e não tem como esperar que seja muito diferente disso, não.
Eu já fiquei bem surpreso do Kyoto conseguir renovar com o Rafael Elias. Eu tinha quase certeza que ele ia para um time maior, o Ural, que estava buscando centroavante novo, por exemplo. Então acho que foi uma vitória muito grande do Kyoto nessa janela de conseguir manter, né, o Rafael Elias no time, trazer o Okugawa de volta também, um baita de um reforço se ele tiver em forma, né? O Kyoto, vocês já falaram praticamente tudo que tinha que falar, né? É um time muito parecido com o Shimizu, né, no sentido de que tem um ataque muito bom e uma defesa frágil, só que um exemplo mais extremo ainda, porque o ataque do Kyoto pode ser um dos melhores do campeonato. Esse trio de ataque, quando se encaixa bem, pode dar problema para qualquer time da J1, né? Quanto à defesa, zaga e lateral defensivamente tem sido uma das piores do campeonato, uma das mais frágeis. Goleiro não é problema, porque o Gu Sung-yeon coreano é um goleiro muito bom. E tanto o reserva dele, até o reserva dele, o Gaku Ota, quando precisou jogar no passado, quando o Gu estava suspenso, quando estava lesionado, jogou muito bem. Inclusive a gente até botou o Ota lá no nosso top 10 de goleiros, que ele fez várias partidas boas quando precisou. A esperança de melhorar essa defesa do Kyoto são justamente os dois brasileiros, né? Se o Patrick Willian e o João Pedro conseguirem se encaixar bem no time, pode ser essa melhora na defesa que faltava, né? Mas, pelo menos esse ano, o Kyoto começa com uma expectativa bem maior que o ano passado, né? Que era simplesmente não ser rebaixado e quase foi, né? Fez um primeiro turno terrível, mas agora já dá para sonhar um pouquinho mais, pelo menos dando um passo um pouquinho mais acima para ficar... espera-se que com esse time tem qualidade para pelo menos passar longe ali da zona de rebaixamento. Maravilha! Nossa, a próxima equipe é o Avispinha, né? Avispinha Fukuoka, que tem uma polêmica que o Bom Tempo vai contar pra gente daqui a pouco, que foi a vinda do treinador sul-coreano Kim Myung-hui, né? Ele vai falar pra gente o porquê disso. Apesar aí da saída dos bons jogadores, né? O Hiroyuki Mae, que era no coração do time, o Daik Mio, também o Douglas Grolli, que saíram. Não saíram tantos nomes, né? Que geralmente a equipe do Avispa perde 10 jogadores, 9 jogadores, vão desmontar o time toda vez, né? E perde jogadores aí de bons valores. Essa temporada só perdeu 3. E trouxe nomes aí muito bons, né? Que vão fazer parte do elenco aí da equipe essa temporada. Até o próprio Zahed, né? Que conseguiu ser comprado de vez aí pela equipe do Avispa. Começou a entrar mais dinheiro aí no cofre do time. E eles conseguiram investir um pouco melhor. Vamos ver se isso vai acontecer devido à grande polêmica do treinador aí, que o Bom Tempo vai falar pra gente daqui a pouco. Então vai depender muito aí de como vai estar o clima do vestiário, como que vai estar o clima interno do Avispa para essa temporada, né, Bom Tempo? Que já perdeu para patrocinador e tudo, né? Por causa dessa polêmica aí de 2025. Como você falou, né, o novo técnico do Avispa Fukuoka é o sul-coreano Kim Myung-hui, substituindo o Hasebe, que foi pro Kawasaki Frontale. O Kim Myung-hui, ele é um técnico muito bem avaliado, porque ele fez um bom trabalho no Sagan Tosu, né, vizinho lá do Avispa Fukuoka. E acho que muita gente pode se lembrar que ano passado ele estava no Matidas Elvia, mas como assistente. Você sabe por que ele estava como assistente no Matidas Elvia? Porque ele tinha perdido a licença de treinador. Ele foi punido por causa de uma investigação que fizeram, acusações de abuso de poder. Ele foi punido por causa disso, né? Acabou perdendo a licença de treinador, então teve que fazer tudo de novo para conseguir a licença de novo. Enquanto isso, ele só conseguiu trabalhar como assistente e estava lá no Matidas Elvia como assistente. Inclusive, muita gente eu vi comentando nas redes sociais, gente que acompanha mais os bastidores lá do futebol japonês, falando que o futebol que o Matidas Elvia jogou no passado, em grande parte, era por causa do Kim. Ele lá que estava lá o tempo todo trabalhando junto com o Kuroda, né? O Kuroda que ganhou todos os méritos, mas ele lá como assistente diziam que na forma como o time jogava também ele teve muita influência nisso, e que isso teria sido um fator decisivo para o Avispa Fukuoka contratar ele como técnico. Porém, quando saiu as primeiras notícias na imprensa que o Avispa estava interessado na contratação dele, já começou a ter muito torcedor se manifestando contra essa contratação.
torcedores falaram, não, a gente não pode ter um técnico desse, ele tem histórico aí de abuso de poder, a instituição, a Avispa Fukuoka tem que ser preservada, isso não condiz com os nossos valores e tal, mas mesmo assim eles contrataram o Kim, até saiu recentemente um artigo lá no jornal lá de Fukuoka que o presidente da Avispa Fukuoka foi contra essa contratação, mas a diretoria em maioria votou a favor, aí não teve o que fazer, né? Contrataram ele de fato. E a torcida fez até um protesto formal, fizeram uma nota oficial, a torcida organizada da Avispa Fukuoka protestando contra, pedindo explicações por que contrataram ele. E aí um dos patrocinadores, né? Era uma loja que faz. Deixa eu ver aqui. Ova de peixe. Isso, ovas de peixe, Fukuya, o nome da loja lá. Uma loja lá típica, lá de Fukuoka mesmo. E que já era patrocinador do time há muito tempo, né? Patrocinava a manga da camiseta. Inclusive na época que a Avispa quase faliu, lá em 2013. Essa empresa, eles doaram todos os lucros das vendas de produtos do Avispa Fukuoka para o clube. Ajudou, né? Uma das empresas que mais ajudaram aí o clube a não falir. E vinha, né, vários e vários anos sempre patrocinando o time. Mas aí eles chegaram e falaram, a gente acha que não é certo contratar um técnico com um histórico desse, então a partir do final de janeiro a gente não vai renovar o nosso contrato de patrocínio para 2025. E aí teve esse problema, né? Perderam um patrocinador por causa disso. E imagina se outros patrocinadores começarem a fazer isso, né? O Avispa que já tem esse histórico de dificuldades financeiras, né? Conseguiu até fazer alguns bons investimentos esse ano, né? Trazendo nomes como o Shintaro Nago, do Kashima Antlers, do Tomoya Miki, do Tóquio Verde, né? Times que fizeram campanhas muito boas, né? E jogadores que foram destaques, né, nesse time, coisa que o Avispa geralmente não consegue, né? Eu não lembro de ver o Avispa contratar jogador que se destacou no Kashima Antlers, que se destaca no time da parte de cima da tabela, então isso é uma coisa rara. E acho que por toda essa polêmica com o técnico, né? Por mais que seja coisa lá da época do Sagan Tosu, que depois aparentemente não teve mais nenhum problema depois que ele cumpriu a punição dele, conseguiu a licença de volta, né, lá no Avispa, lá no Matidas Elvia também, parece que não teve nenhum problema, enfim, mas fica toda essa polêmica e pode ser também que isso vai acabar influenciando em mais pressão por resultado, né, enfim, a gente não sabe até que ponto, né, isso pode criar problema no vestiário, com jogadores e tal. Enfim, é um ponto aí de preocupação para essa temporada do Avispa Fukuoka, que contratou bem, contratou melhor do que o padrão Avispa Fukuoka de contratações, mas tem esse porém aí de bastidores, né? Uma coisa que a gente vai poder ver esse ano é porque, claro, a nossa cabeça de brasileiro nada a ver isso aí, se o cara tal, a galera reclamar, o importante é que é o que ele vai fazer com a equipe dentro de campo. E 4, 5 vitórias consecutivas, que tudo vai por água abaixo. Não é, a gente sabe que não é exatamente assim que funciona lá no Japão, né? Tem toda essa questão, né, de como a equipe é bem vista, né? Toda essa questão dos valores, né? Que lá realmente o pessoal leva, né? Isso a uma potência muito diferente. Mas, como o futebol é redondo, né? A bola é redonda em qualquer lugar, eu levo um pouco que é quase impossível que, se por acaso chega esse treinador sul-coreano, consegue fazer que a equipe termine entre os 10 primeiros colocados, leva a equipe do Avispa a, sei lá, a uma possibilidade de jogar uma final novamente de Luvan Cup, que foi o título, eu acho que o único título em muitos anos, né, da equipe do Avispa, até porque eu não me lembro de outro título, né, que foi a temporada 23, que a equipe termina em sétimo na J-League e ainda consegue vencer o Urawa na final daquela Luvan Cup lá, inclusive com o gol do Mae e tudo mais, que é um jogador que vai fazer muita falta no elenco. Se esse treinador com realmente essa capacidade consegue fazer o Avispa voltar a esses anos de glória, eu acho quase impossível, né, que se sustente demais essa questão de patrocínio deixando a equipe,
torcida organizada fazendo protesto formal, né? Mas se com certeza, se não der certo o treinador, a equipe acabar sendo mais do mesmo, com certeza todos esses dirigentes vão acabar caindo, né? A força do presidente vai aumentar ainda mais e provavelmente a gente vai ter essa ruptura dentro desse projeto interno, desse processo interno dentro da equipe, né? Então, essa guerra de poder, né, que acontece nas grandes equipes do mundo, também acontece nas equipes médias e as equipes não tão grandes assim, como por exemplo a Avispa, né? Então, o extracampo com certeza vai ser um diferencial para aqui do Avispa esse ano. Não sei se era um problema que a Avispa precisava, acho que a Avispa tem problemas maiores, né? Já que a melhor colocação da Avispa na sua história dentro da primeira divisão foi exatamente foi a 7ª colocação em 2023, fora isso não me lembro de nenhum grande ano da Avispa dentro da elite do futebol japonês, e fora isso é uma equipe que vive apenas de sobreviver e conseguir algumas contratações muito pontuais que dá certo e acaba fazendo dinheiro vendendo para outras equipes. Então é um risco bem interessante de acompanhar, mas provavelmente uma dor de cabeça para quem vai ter que viver aí com essa questão do treinador sul-coreano. Maravilha, Thiagão. Nossa próxima equipe da lista é o Reysol, que sofreu ano passado, teve uma vida dura, uma vida difícil, complicadíssima para a equipe do Solzinho Amarelo. E esse ano parecia terrível porque perdeu o principal jogador, né, o camisa 10, Matheus Sávio, que foi vendido. Mas a coisa começou a melhorar também, né? Porque veio o nosso velho, conhecido e bom treinador Ricardo Rodrigues, né? Nosso espanholzinho alegria aí para a equipe do Reysol para reorganizar essa equipe. E apesar da partida do Matheus Sávio, apesar de não ter vindo nenhum super craque como o Bom Tempo citou aí na pauta dele, veio bastante jogador bom e para várias posições, né? Veio o Kuriosuke Kojima da Albirex, que é um bom goleiro. Veio o menino Sugioka aí pela lateral esquerda, né, para reforçar a equipe. O Hayato Tanaka, que é um defensor muito bom também. O Wataru Harada. Veio o Yoshio Koizumi do Urawa, né, que não vinham fazendo boas temporadas, meio sumido, meio apagado. Mas que com o técnico espanhol foi muito bem no time aquela vez. O Hayato Nakama também, que dá para fazer vários trocadilhos com o nome, né, bom tempo. O Tojiro Kubo, e também, né, a grande temporada para o Mao Hosoe, né? Agora que o Matheus Sávio saiu, o Mao Hosoe é o principal nome aí na parte ofensiva do Reysol. E vamos ver aí, ele que não teve uma temporada tão boa em 2024, vamos ver se ele recupera o bom futebol aí como principal nome da equipe e faça um bom trabalho. Isso se ele não sair no meio da temporada para a Europa, também tem isso, né? Primeiro o Rossoia tem que recuperar o bom futebol, né? A última vez que eu vi o Rossoia num bom momento foi com a seleção nas Olimpíadas, né? Depois voltou pro Reysol. Antes nisso, no Reysol também não estava muito bem. Mas vamos ver porque saiu o Matheus Sávio, né? Saiu também o Sekine, que é jogador que começou até a ser convocado para a seleção, no lateral direito. E então o Rossoia agora ele tem assim essa oportunidade de ser o grande craque do time, né? E eu acho que o Ricardo Rodrigues vai armar o time justamente para isso, para tirar o melhor do seu jogador mais talentoso, que é o Rossoia, que recusou a proposta, né, do Nagoya Grampus, o Gamba Osaka, para continuar no Reysol. Então reforçou assim esse status de jogador que é o dono do time, né? Até como disse o nosso amigo Lucas Prado lá no grupo do Rinomaru, o Ricardo Rodrigues é o melhor técnico espanhol dos espanhóis que chegaram recentemente, né, nos últimos anos na J-League, e eu concordo com ele. Acho que ele fez um trabalho muito bom no Tokushima Vortis, depois no Urawa Reds também, levou o time, né, para a final da ACL, acho que até poderia ter ganhado mais tempo lá para trabalhar. Até gostei mais do trabalho dele do que do Skordia, né, o polonês que veio depois saiu e voltou agora por Urawa de novo. Acho que ele tem condições sim de montar um time bom nesse Kashiwa Reysol, que nos últimos anos estava sempre ali flertando com rebaixamento, agora
muda completamente, né? Ele é um técnico que joga aquele futebol bem de posse de bola, bem de domínio mesmo, bem diferente do que o time que estava jogando antes com o Ihara. Então é um time que vai mudar muito. Eu acho que em questão de contratações, por mais que muitos desses reforços que vieram não estavam no seu melhor momento nos seus clubes anteriores, mas são jogadores que têm condições de jogar bem, de jogar melhor do que estavam jogando. Então acho que tem boas ferramentas aí em mãos. Um nome que eu acho que pode se destacar é o Hayato Tanaka, que ficou muito tempo como reserva do Reysol, né? Parecia aquele zagueiro lá que não ia vingar, mas depois foi emprestado lá pro Vivara em Nagasaki, na J2, ganhou muita rodagem, virou titular absoluto lá, fez um campeonato muito bom. Agora volta pra J1, o Tojiro Kubo também é um jogador que eu acho que poderia ter sido melhor aproveitado nos clubes que ele passou antes. O próprio Nakama também jogou muito bem antes, né, com a passagem anterior dele pelo Reysol. O Sugioka também é um bom lateral. Enfim, tem boas opções para montar um time que pelo menos fazer uma campanha melhor que do ano passado, né, não passar sufoco dessa vez, não ficar correndo risco de rebaixamento. Então acho que dá para ficar um pouco mais otimista. Pelo menos eu tô acreditando que o Kashiwa Reysol tem condições de fazer uma campanha melhor que a do ano passado. É claro, né, que vai precisar de um pouco de paciência também, porque principalmente quando você chega com um estilo novo, assim, às vezes demora um pouco, né, igual aconteceu até com outro técnico espanhol, né, o Poyato lá do Gamba Osaka, demorou até que o time se encaixa, mas se tiver paciência, acho que dá pra fazer uma boa campanha, assim, no Kashiwa Reysol. Vocês comentaram do técnico, o Ricardo Rodrigues, ele saiu muito pela porta dos fundos, né, da equipe do Urawa, né, foi até esquisito, né, a maneira que ele sai, até a declaração dele, né, se despedindo de torcedores e tudo mais, agradecendo, mas você percebe que ficou um negócio meio esquisito, né, ficou ali talvez uma mágoa de, estão fechando aqui o meu projeto e deu a entender que nem ele imaginava que o projeto chegaria ao fim naquele momento, uma coisa assim. Ricardo Rodrigues é um bom nome. Olha, é uma coisa que vocês falaram que é bem verdade. Quando anuncia oficialmente Matheus Sávio fora do Kashiwa Reysol, eu falei, acabou pro primo pobre do Kashima. Eu acho que agora é J2 mesmo, não tem muito o que fazer. E aí foram passando rapidamente as semanas, vira o ano, as coisas foram mudando e dá um novo respiro, né, para essa equipe do Kashiwa Reysol. Para mim, eu acho que esse é o ano do vai o racha pro Mal Rossoya, senão ele estará em maus lençóis, Elias Fallers. Sim. Piadinha nível bom tempo. Mas eu acho interessante, eu acho que essa dupla que vem da equipe do Kashima, jogadores interessantes, né? Nakama bem experiente, já com 32 anos, né? O Kakita também já tá com 27, vai indo para 28, também já não é um jovem jogador, a galera que sabe jogar sob pressão, apesar de contas eram jogadores da equipe do Kashima Antlers. Para mim, Koizumi, jogo fino, vem para ser realmente o motor dessa parte central, né? É o 8 que basicamente poderia estar jogando de 10 e com certeza vai ser um jogador muito importante para a organização dentro dessa equipe. Agora, se realmente vai ter esse tempo hábil, né, para fazer mudança, né, do estilo de jogo, né, agora com o Ricardo Rodrigues, se a torcida, né, vai ter essa paciência a mais com o Mal Rossoya, provavelmente que até tenha, né, já que a gente está falando sobre futebol japonês, mas o Kashiwa Reysol não tem tanto tempo quanto parece, né, então se quer realmente sair dessa equipe que vive hoje em dia de uma zona intermediária de tabela, né, e pelo menos dar um passo para ser aquela equipe que volta a correr por fora, tem que mostrar muito futebol, né? E se a gente parar pra pensar, 2022, 2020, que foram uns anos ali que a equipe do Reysol ficou em sétimo, ficou entre os 10 primeiros colocados, deu uma maquiada um pouco nos problemas, né, que a equipe do Reysol tem, né? 2017 eu acho que foi o último lampejo, né, dentro da primeira divisão, que foi uma quarta colocação.
né? Depois a equipe cai na outra temporada, depois vence, em 2019 a J2 volta à primeira divisão e depois que volta, tá aí, né? Com problemas de público, por causa de Copa, obviamente por causa de Covid e tudo mais, mas depois que isso se resolveu, a equipe não conseguiu dar nenhum, assim, grande alarde de que, ó, o Rei Sol, né, aquele Rei Sol, né, que venceu 2 vezes a J-League, 10 e 11, né, perdão, venceu 11, venceu 10 da segunda divisão, quando volta à primeira divisão, vence 2011, aquela que ganhou em 2012 Copa do Imperador, e depois teve aquele último título com a Copa ainda, se me engano, naquela época ainda devia ser na Bisco Cup lá em 2013, quando venceu. É muito, muito complicado, né? Porque você vê que já o Caixa Rei Sol já esteve numa prateleira um pouco maior do que se encontra hoje, mas ela se tornou quase que insustentável, né? Com o passar do tempo, e agora seu Matheus Salvio, querendo ou não, fica uma pulga atrás da orelha do torcedor, porque toda mudança ela gera essa dor, e com certeza em algum momento vão lembrar do Matheus Salvio e falar: putz, se a gente tivesse ele aqui hoje, hein, talvez seria um pouco mais fácil. Complicado. Bom, para encerrar o programa, eu vou encerrar com os da capital, as 2 equipes de Tóquio, galerinha. Aí a gente parte para a semana que vem com a parte 2. Falando primeiro pela equipe do Verde, né? O Verde Tóquio aí, que sonha em fazer uma boa temporada como fez no ano passado. Para quem não se lembra, a equipe terminou na 6ª colocação, surpreendendo a todos, né? A equipe era candidataça ao rebaixamento, porque tinha um elenco limitado, um elenco humilde, mas o nosso querido Hiroshi Jofuku, que permaneceu aí no comando da equipe, conseguiu fazer uma campanha muito boa. O Verde também conseguiu manter a base, né, do ano passado, continua com seus jogadores principais aí por ano de 2025, e já esse ano, o que era uma expectativa de uma campanha contra o rebaixamento, uma campanha meia boca, desta vez a expectativa já é maior, né, Bom Tempo? A expectativa de continuar o bom trabalho, de ficar acima dos 10 primeiros colocados, e quem sabe até sonhar com uma possível ACL. Já pensou? Seria aí o grande retorno triunfante numa das equipes mais tradicionais do Japão, né? Olha, eu acho que o Jofuku, se algum dia ele cansar de ser treinador de futebol, ele pode ganhar muito dinheiro com palestras motivacionais, porque acho que não tem uma outra explicação pro milagre que ele fez nesse time do Tokyo Verde. Não só de fazer os jogadores renderem tão bem, mas acho que nessa janela também me surpreendeu muito o fato do Verde conseguir manter-se no seu elenco, né? Porque a gente sabe que o Verde é um time que nos últimos anos sempre sofrendo com dificuldade financeira, até alguns anos atrás teve até correndo risco de falência, já teve muito problema para conseguir patrocinador, e agora volta para J1, né, depois de 15 anos na segunda divisão, faz essa temporada incrível. Para mim foi o time que mais surpreendeu no passado, mais até que o Matidas Zerva, o time que mais me surpreendeu foi o Tokyo Verde. É um time que quase não tem estrangeiro, né? O único estrangeiro é o goleiro, né? O brasileiro Matheus Vidotto, que aliás fez um campeonato muito bom também. Mas me surpreendeu isso, né? O Verde conseguir renovar com praticamente quase todo mundo, né? Do time titular. E até o Joe ficou na coletiva de imprensa lá, ele falou que ele estava muito preocupado, né, nas 2 últimas rodadas do ano passado, que praticamente todos os titulares deles tinham tinha proposta ou mais de uma proposta de vários outros times, né? E mesmo assim conseguiu manter todo mundo. Então a gente sabe que o Verde não tem tanta condição de fazer leilão por jogador, de ficar aumentando o salário. Então é algo assim de muito, muito surpreendente terem conseguido isso, né? Por exemplo, o Koki Morita, que é o capitão, o destaque do time lá no meio campo, todo ano ele tem proposta de outros times e todo ano ele renova com o Verde. Muito provavelmente ele até poderia ganhar mais, né, em outros clubes. Provavelmente outros clubes têm condições de oferecer um salário maior para ele, mas não, ele tá lá todo ano recusando, sempre continuando no Verde. Então de surpreender como que eles conseguem, né, motivar os jogadores para parece que eles realmente gostam, né, do Verde. Eles veem o Verde como um ambiente bom de
de crescimento, né? E se você for ver em contratações, basicamente não veio praticamente ninguém para ser titular, né? O mesmo time do ano passado, mas tem algumas boas contratações de jogadores jovens, né? Por exemplo, o Issei Matoriá, eu lembro de ver ele na seleção olímpica, eu até achei que foi pelo menos nos poucos jogos que eu vi dele, né, na seleção sub-20 na época, me chamou muita atenção. Até achei que estranho ele estar na universidade, né, não ter ido direto pro profissional, agora finalmente, né, terminou a universidade, tá indo ganhando a primeira chance como profissional, um jogador muito interessante. O Galco Kawamura também, uma boa promessa, né. O Verde consegue revelar bons jogadores na base, né? E ter conseguido também contratar em definitivo, né? Jogadores que estavam emprestados como Someno, Hiroto Yamami. Então foi também uma grande vitória, né, do Verde nessa janela de conseguir manter, né, esse elenco. Então é um trabalho que tá continuando. Eu acho que talvez é meio cedo para criar expectativa muito alta de ir além desse sexto lugar. Acho que é meio cedo para começar a pensar em ACL. Acho que primeiro o Verde tem que botar os pés no chão, fazer uma campanha, tentar manter o mesmo nível de desempenho do ano passado, para ver se consegue primeiro passar longe do rebaixamento, já ter uma certa tranquilidade ali pelo meio de tabela, e aí se os resultados forem vindo, né, até porque no passado o Verde foi aquele time que quase todo jogo era sempre gol nos acréscimos, né, mas na maioria das vezes era a favor, mas era aquele time que era sempre no sufoco, era sempre na bacia das almas que eles conseguiu o resultado, né? Muita gente deve lembrar daquele jogo contra o Kashima Antlers, né? Estavam perdendo de 3-0, foram buscar um 3-3, então era um time que antes jogava muito na retranca, né? Quando estava na J2 era um time muito defensivo, né? Por isso até a gente imaginava que ia chegar na J1 com o mesmo futebol defensivo, mas de repente o time começou a mostrar que sabia jogar no ataque também, né? Isso que foi que me espantou nesse time do Verde, foi ver os jogos lá em que o time às vezes começava jogando no primeiro tempo só na retranca total, aí quando tomava um gol, via que tinha que atacar, ia para ataque e atacava bem, ia lá e fazia gols, empatava, virava. Pô, esse time do Verde não é só retranca, né? Ele sabe atacar se precisar, então tem bons jogadores no ataque também, né? Tem condições de jogar um bom futebol às vezes, então é um time legal de ver jogar e que é quase sempre garantia de emoção, né? Então vamos ver primeiro se o Verde consegue manter o mesmo nível de desempenho do ano passado. Às vezes acontece de um time que voltou da segunda divisão, faz uma temporada muito boa, depois na segunda já cai um pouco. Isso acontece muito no futebol, né? Vamos ver se com o Verde é diferente, mas o Jofko merece muito crédito porque ele tá fazendo um trabalho muito bom até agora. Faz das pazes do bom tempo as minhas, viu? Eu acho que o que eu quero ver para esse ano da equipe do Verde é se manter na primeira divisão, né? Já que talvez nem essa colocação conseguiu trazer tanta grana assim fora do normal. Eu acho que realmente manter o elenco já foi uma belíssima vitória. Estou um pouco preocupado com a questão do Verde, é o mesmo time do ano passado, mas algumas vindas para compor esse elenco talvez dá um respiro em algumas posições, mas eu gostaria de ver um pouco mais de bons nomes na parte defensiva, sabe? E não aconteceu, até porque não teve bons nomes livres do mercado, né? Todo mundo está segurando aquilo que melhor tem na parte defensiva, porque não tá tão fácil assim. Trazer de fora já vem mostrando também que muitas vezes acaba sendo um risco que nem todas as equipes podem correr. Então, para mim, se o Verde conseguir se manter, nem que não seja entre os 10 primeiros, que fique entre 11º e 12º, acho que já é uma vitória positiva. Já uma equipe que talvez esteja pensando a médio e longo prazo, reconstruir essa história dentro do futebol japonês, se consolidar realmente em uma equipe de primeira divisão, e aí quando isso já estiver bem estabelecido, se tudo der certo, o Verde ter condições de pelo menos ir um pouco melhor no mercado e ter uns sonhos um pouco maiores, né? Mas para mim, ACL, para mim seria um sonho tão longe quanto imaginar que o Verde vai voltar tão rápido assim a disputar um título dentro da primeira divisão. Muito, muito, muito longe de ver isso, infelizmente. Terminando o programa com o nosso queridão Cerezão da Massa, o Cereço Osaka, a cerezão japonesa, né, Tiagão? Já que você falou trocadilho, minha vez de falar aí trocadilho.
que tá com um treinador novo, né? Arthur Papas. A equipe terminou na 10ª colocação temporada passada, mordida, né? Porque era uma equipe que tinha elenco para disputar vaga por ACL, mas teve muita instabilidade, né? Ficou algumas rodadas sem vencer, aquele vai não vai, né, Tiagão? Então a equipe não rendeu o esperado. Vieram aí bons jogadores para essa temporada, né? Trouxe aí o Ratão aí da equipe do Bahia, trouxe o Thiago Andrade, também trouxe o Nagi Matsumoto, o Shinosuke Hatanaka aí para dar uma vida nova no sistema defensivo da equipe. Manteve também boa parte da sua base do ano passado que vinha jogando bem. Também esse trio da parte do meio campo é muito entrosado, né? Muito bem. Vamos ver se eles conseguem jogar uma temporada inteira, né? Tiveram vários problemas de lesão temporada passada com o Shinji Kagawa, o Shunta Tanaka e o Vitor Bueno, né? Se ele tivesse conseguido jogar com mais partidas juntos, talvez a equipe ter saído melhor. E vou deixar pro Thiagão aí, o Thiago Henrique Cruz, completar essa parte do Cereço por primeiro, que eu sei que ele tá empolgadão aí pra equipe. Será que esse ano vai, Thiagão? Ou vai ou racha, né? Chega de botar a expectativa todo ano, toda temporada. A gente bota a expectativa no Cerezão e ele acaba nos decepcionando, né? Será que finalmente vai dar coisa boa? A minha expectativa esse ano é bem pé no chão com o Cereço. É título, irmão, não tem conversa. Cara, o Cereço, ele é complicado, realmente. Cereço, as equipes de Osaka são complicadas na minha vida, todo mundo sabe disso. A vinda, né, do Hatanaka dá um respiro interessante para essa defesa. É um jogador bem interessante, né? Durante muitos anos foi um grande destaque da equipe do Yokohama F Marinos e era uma posição que carecia ter algumas modificações, né? Já tinha vindo o Noborizato na temporada passada, apesar que o Noborizato, até onde eu sei, ele estava machucado. Então, para mim, tem muitos jogadores que estão meio que uma incógnita que eu não sei se realmente quando estarão disponíveis para realmente começar a J-League. E a situação do Noborizato, até onde eu vi, era uma lesão ainda que ele não tinha regresso definido. Mas o Cereço é uma equipe que ano passado eu acho que foi um pouco decepcionante, porque a equipe do Cereço começou muito bem e depois não conseguiu manter isso, o que sinceramente eu acho que não é nada muito fora do normal, mas mesmo assim o torcedor fica um pouco receoso. Uma temporada daqueles que a gente imaginava que poderia jogar um bom campeonato, jogaram na temporada passada. Eu acho que Lucas Fernandes foi um destaque muito positivo, o Vitor Bueno foi ganhando aos poucos cada vez mais espaço e mostrou que é um personagem muito interessante nessa equipe. Admito que a vinda dos novos brasileiros, né, tanto o Thiago Andrade, que se me engano ele estava na equipe do Toronto FC, e o Rafael Ratão, não são nomes que sinceramente me mostram talvez muito assim, muita euforia. Apesar de, se não me engano, até o Rafael Ratão ele vem como empréstimo da equipe do Bahia. Eu acho que não é uma compra direta, né? Então é mais uma tentativa, né? Mais um tiro no escuro, onde a equipe vai tentar dar uma chance para um jogador jovem, né? Um pouco mais jovem, e vai ver se as coisas funcionam como deveria. Apesar que o Rafael Ratão não é tão jovem, ele tem 29 anos, é quase um veterano, né? Então o tempo dele ali de teste vai ser muito mais curto, porque se imagina que ele venha para resolver problemas, né? E realmente o Cereço teve problemas às vezes assim, de colocar essa bola para dentro. O ano passado se imaginava que o Cereço poderia rodar um pouco mais o elenco se mostrou às vezes flexível e ao mesmo tempo às vezes limitado. O Shinji Kagawa, eu admito que ele dá uma certa limitação ao elenco, porque ele é um cara que dificilmente perde a titularidade. A gente sabe da questão de quem é o Kagawa, do grande nome, do grande garoto propaganda desse elenco. Passes curtos e o beabá, o Kagawa faz bem, mas ainda longe de ser aquele jogador que desequilibrou algum jogo na temporada passada. Então eu acho que o que pode fazer o Cereço mudar é o Kagawa um pouquinho melhor nessa temporada, ou o treinador, né, ter a
ter a possibilidade de ele meio que manter quando o Kagawa deve ou não começar a jogar. Eu acho que muitas vezes o Kagawa deveria sim começar no banco, né, e a equipe jogar de uma forma diferente, que não seja muito a necessidade dos passes passar por ele. Para mim, o Cereço nessa temporada, ofensivamente, eu acho que não vem muito diferente do ano passado. Defensivamente vai depender muito da situação física do Hatanaka e do Noborizato para ter um ano um pouquinho mais tranquilo defensivamente. Ainda quem tem o eterno melhor goleiro do mundo, o Thiago Bom Tempo, né, Kim Jin-hyun como primeiro goleiro da equipe, apesar de aos poucos essa mudança já vai acontecendo aos poucos, né, os próprios goleiros que vieram talvez tenham uma chance aqui e acolá, mas assim, em questão de título, acho que o Cereço, eu acho que não é nem vai ou racha, Elias, eu acho que já foi. E eu acho que o Cereço, se quiser lutar por título de novo, seriamente, vai ter que ir muito mais agressiva para dentro do mercado. E para mim, o Cereço já chegou muito atrasado nesse mercado nessa temporada. A melhor contratação, com certeza, é o Hatanaka. O resto tem muita cara de especulação e ver o que dá em curtíssimo prazo. Eu acho que o Cereço tem um prazo muito curto com esses jogadores jovens, que sinceramente eu não sei se todos vão funcionar não. O Cereço acho que nesse ano baixou muito, né, a expectativa da torcida, né? Ano passado, aniversário de 30 anos do clube, começou o campeonato muito bem, né? Chegou até a liderar no início, então botou a expectativa lá em cima e depois foi baixando e agora trocou de técnico, né? Inclusive vai mudar também bastante o estilo de jogo, né? O Akio Kogiko que saiu, ele era um técnico mais defensivo, agora o Arthur Papas, que é mais um, né, dos vários discípulos do Postecoglou que a gente viu por aí, que joga aquele futebol mais de domínio de bola, né, ofensivo e tal. Então uma mudança completa, né, de estilo de jogo do Cerezo, e também por ter perdido, né, os jogadores chaves do ataque aí, o Léo Ceará, o Capixaba também foi embora, principalmente o Léo Ceará, né, que foi artilheiro do time, foi vice-artilheiro do campeonato, né? Então é difícil você repor um jogador assim, mas pelo menos o Cerezo conseguiu manter os dois brasileiros mais talentosos, né? O Lucas Fernandes, que para mim foi o melhor jogador do time ano passado, melhor até que o Léo Ceará, e o Vitor Bueno, que ele tem talento para ser o cara que faz a diferença no time. Ainda não foi ano passado, né? O Kogiko sempre falava, ele tá se adaptando e tal. Quem sabe agora jogando um futebol mais ofensivo, acho que isso pode ajudar muito o Vitor Bueno, né? Talvez tanto ele quanto o Kagawa, talvez não, vendo pelas prévias aí, talvez não sejam titulares logo de cara. Mas um jogador que pode aparecer muito bem nesse início é o Motohiko Nakajima, né? Um jogador que era do Cereço, que estava lá emprestado no Vegalta Sendai, voltou e fez uma temporada muito boa no Vegalta Sendai. Então, o pessoal lá do Cereço estão esperando muito nele, né? Para eles é a contratação aí que mais animou a torcida. Talvez até como centroavante, né? Ele pode jogar. Fazia um segundo atacante, mas pode fazer um falso 9 também, né, que nesse estilo do Postecoglou costuma ter muito. O Shunta Tanaka, né, que é acho que o único, né, desse trio, famoso trio aí do Cerezo, que a gente até falava, né, Shunta Tanaka, Kagawa, Vitor Bueno, pode ser o melhor trio de meio campo da liga, se os três estiverem jogando tudo que sabem. Só que ano passado o único que realmente jogou bem foi o Shunta Tanaka, o único que não teve assim tanto problema com lesão e tal, jogou o campeonato inteiro, jogou muito bem. A defesa é o problema do Cerezo, né? Principalmente a zaga. O goleiro a gente sabe que não é problema, né? Mas eu acho que o Cerezo conseguiu uma grande oportunidade de mercado, que foi trazer o Hatanaka. Que o Marinos, acho que talvez eles quiseram fazer aquela reforma completa, né? Mandou todo mundo embora na zaga, e o Cerezo aproveitou e pegou o melhor zagueiro do Marinos. O Hatanaka, por mais que a gente às vezes critique ele, né, mais que não seja aquele grande zagueiro de encher os olhos e tal, mas ele era o principal zagueiro do Marinos e tem tudo também para se tornar um líder dessa defesa do Cereço, que tem o Ryuya Nishio, né, que era da seleção olímpica, mas que é ainda muito novo, ainda não cometendo muitos erros ainda, mas um jogador que botam muita fé nele lá no Cerezo, mas que ainda tem muito a melhorar. E também muitas vezes jogando o Kakeru Funaki, né, que era lateral esquerdo, praticamente convertido em zagueiro, né, na temporada passada. Chegou a fazer alguns jogos bons, né, como zagueiro e tal.
Pode ser que ele volte para a lateral esquerda se o Noborizato não tiver recuperado, tanto que o Nico Takahashi ainda é muito novo e está com a seleção sub-20. Pode ser que o Funaki comece jogando na lateral esquerda, mas acho que o Hatanaka é um jogador que pode se dar muito bem nessa defesa do Cereço. Enfim, o Cereço é aquele time que quando a gente bota muita expectativa não vai bem, né? Mas quando vai bem justamente quando não tá com muita expectativa, e agora não tá com muita expectativa, mas acho que ainda é meio cedo pra primeiro vamos ver como que o time vai jogar com esse novo técnico, né? Porque o Papas, ele ainda não tem tanta experiência assim, né? A única passagem dele, teve uma passagem como técnico do Kagoshima United, né? Mas muito curta, nem deu para avaliar muito bem. Quando ele foi campeão, né, pelo Yokohama F. Marinos, foi como auxiliar do Postecoglou em 2019. Então é sempre difícil, né, quando o time muda completamente seu estilo de jogo, mas acho que justamente por não ter tanta expectativa, quem sabe dessa vez, né, o Cereço não faz uma campanha boa. Bom, galerinha, esta foi a primeira parte do nosso Guia 2025, do nosso tour aí pelas principais equipes. Não percam na semana que vem a parte 2 com os bichos papões, com os favoritos ao título e vagas na CL e um pouquinho também na zona intermediária. Quero agradecer ao nosso querido Thiago Bom Tempo por estar conosco no nosso guia. Também agradecer ao nosso querido Thiagão por estar aqui com a gente. É isso aí, galerinha. Voltamos na semana que vem e Hiromaru levando o melhor futebol japonês para vocês na semana que vem. Tchau. Um forte abraço. Tchau, tchau. Sayonara.